Duas entrevistas com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foram publicadas nesta segunda-feira. Falando ao jornal Estado de São Paulo, Maia disse que em 5 meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro sofre com a redução de expectativas positivas e defendeu a aprovação de uma agenda de reformas para o país, abro aspas, para o presidente da Câmara. Chegamos ao ponto onde nós construímos essa agenda em conjunto ou vamos para o colapso. Vai entrar no colapso de ruptura das relações sociais. É nisso que vai chegar. Palavras de Rodrigo Maia. Segundo o deputado, partidos hoje tratados de forma pejorativa por integrarem o chamado Centrão podem entrar para a história como os que salvaram o Brasil se ajudarem a aprovar medidas para impulsionar o crescimento. Rodrigo Maia também falou ao jornal O Globo. Disse não saber como está a sua relação com Bolsonaro, que, segundo ele, estaria levando o Brasil a um colapso social. Daí a expressão. Para o deputado, abre aspas, está faltando uma agenda para o Brasil e a reforma da Previdência, que é colocada pelo governo como resposta para todos os males do país, não vai resolver nada por si só. É isso aí, Vera? As entrevistas do Maia eu li como uma resposta aos protestos, né? Ele deixou a coisa decantar por uma semana, fez ali ao longo da semana alguns gestos, né? Pediu para que fosse apressada a apresentação do relatório da reforma da Previdência na comissão especial, atuou para que o Centrão deixasse de ser conhecido como Centrão, esteve com Bolsonaro para selar o tal pacto, fazer a foto representativa do pacto, e agora deu uma entrevista em que ele tenta amalgamar o que foram os assuntos do protesto do dia 26, dar uma resposta do parlamento a esses protestos e deixar claro que o Congresso não é um entrave para o andamento dessas pautas. Ele fala bastante das reformas, isso que ele diz que sem elas o Brasil poderia caminhar para uma ruptura do seu tecido social, não é a primeira vez que ele diz. Já disse, por exemplo, numa entrevista longa que concedeu à Globo News há cerca de um mês. E com isso, ele está tentando mostrar que o legislativo não é um entrave, o legislativo não seria o inimigo do país. Ele diz que esses partidos que são estigmatizados, colocados como centrão e com isso rotulados como inimigos, como fisiológicos, na verdade, são aqueles dos quais depende a aprovação da reforma. Portanto, daqui a pouco podem ser colocados na categoria de heróis por terem votado essas reformas. No entender dele, a reforma da Previdência já está pactuada, já há um consenso para sua votação. Ele não fala em cifras, não deixa claro qual reforma seria essa a ser aprovada, mas diz que isso estaria encaminhado. E aí aproveita as entrevistas para, de novo, também lançar alguns recados na direção do governo das áreas que, no entender dele, não estariam funcionando adequadamente. Ele fala especificamente do Ministério da Educação, diz que o ministro Abraham Weintraub tem vocação para musicais da Disney, costuma protagonizar esse tipo de encenações, mas não está entregando um projeto para a educação. E aí diz, ele tentou rotular a bancada do Rio como responsável pelo contingenciamento dos recursos para a reconstrução do Museu Nacional, quando ficou claro que era a bancada que estava atendendo a um pedido do governo para indicar os locais dos cortes, que isso não é coisa que se faça, justamente, e ele tem razão nisso, porque o governo vai precisar desses deputados para suas votações. Essa maneira com que muitas vezes alguns auxiliares de Bolsonaro, que são inexperientes, que não têm nenhuma passagem anterior por cargos públicos, lidam com o parlamento, a toda hora tentando escalá-lo como os grandes responsáveis pelos problemas nacionais, isso não ajuda o governo. Foi isso que ele procurou mostrar com as entrevistas. Então, achei que é isso, ele esperou a coisa decantar, não deu uma resposta logo depois dos protestos, também procurou não vestir diretamente as carapuças, não se mostrou ali melindrado pelo fato de ter sido transformado em boneco, etc, etc, mas procurou dar uma resposta institucional àquele rol de assuntos que emergiram dos protestos do dia 26, Silvio. Agora sim, Carlos Andreasa, dê um oi para nós e a sua avaliação sobre o nosso primeiro tema. Oi, pessoal. Eu li as duas entrevistas, concordo com o diagnóstico que o presidente da Câmara faz em ambas, é algo, aliás, que tenho dito há muito tempo, mas
como dizer isso, né? Ele deu uma entrevista para mim, deu uma entrevista para o 3 em 1. Mas me parece, nesse caso, inoportuno. Porque claramente, como bem fotografou a Vera, há ali uma ideia de mandar recado. Bem, as manifestações aconteceram no domingo, né? Já faz mais de semana. Ele deu entrevista ontem. Uma semana, portanto, após os atos. É evidente, já falei muito aqui, que os atos foram hostis ao que o Rodrigo Maia representa e ao Congresso Federal. Mas se já não passou o recibo, se já aceitou, embora num teatro que todo mundo sabia armado e inoperante, se aceitou participar daquele pacto bizarro entre chefes de poderes, é bola para frente. Porque eu fico pensando, para ser justo, se essa entrevista com caráter incendiário tivesse sido dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Imagine se hoje nós estivéssemos aqui repercutindo 2 entrevistas do Jair Bolsonaro a 2 jornais importantes fazendo críticas à atuação do parlamento. Como o Jair Bolsonaro faz desde que o parlamento funciona sob sua... Perdemos o Andreasa, daqui a pouco ele retorna. Alexandre Borges, você então. As entrevistas são entrevistas importantes porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, responde aos ataques que vêm sendo feitos a ele, que foram materializadas nas manifestações do dia 26. Mas era interessante que o Congresso como um todo, o Centrão e principalmente o Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia, entendesse que existe uma batalha de comunicação e de interlocução com a opinião pública que está sendo perdida de goleada. Então ele não vai conseguir ter uma narrativa para a sociedade, onde a sociedade ouça a sua versão dos fatos, apenas dando uma entrevista aqui ou ali, fazendo uma coletiva. Isso é muito pouco. Existe um tsunami de informação que está todo dia nas redes sociais, está todo dia no WhatsApp, está todo dia circulando para a opinião pública pelo país, que coloca o Centrão, que coloca os partidos de centro, que coloca o Congresso Nacional na berlinda como alvo dos problemas do país, o alvo primordial, porque o país não avança, porque o país não aprova reformas, porque o país não tem uma reforma da Previdência em estágio mais adiantado do que está hoje. E se o deputado Rodrigo Maia acha que resolve isso, dando uma entrevista coletiva, uma entrevista aqui ou ali, não resolve. O mundo mudou, a comunicação direta feita com a população pelas redes sociais é instantânea, é muito grande, envolve todo mundo. Hoje tem mais smartphones no Brasil do que pessoas, do que a população. Então, praticamente todo mundo tem um smartphone, acompanha o noticiário em tempo real, tem acesso ao WhatsApp, tem acesso a Facebook, tem acesso a Twitter e todas as redes sociais. Então, se o Congresso Nacional continuar apanhando, continuar sendo a geni da opinião pública, continuar sendo atacado como o vilão do Brasil e achar que vai resolver com notinhas, com declarações, com pequenas, com uma declaração aqui, outra ali, uma reunião, uma foto abraçando eventualmente o presidente da República, não vai resolver. Existe um sentimento no Brasil que a gente já apelidou de lavajatista, um sentimento que muito fomentado pela Operação Lava Jato, que é um bem para o Brasil, ninguém questiona isso, a Lava Jato é ótima e foi um avanço civilizatório para o país de 2014 para cá, isso não está em discussão, mas, como tudo na vida, você tem efeitos colaterais. Um efeito colateral é um certo clima de pega para capar, um certo clima de que todo mundo é corrupto, que a atividade política está criminalizada, que é necessário passar por cima até do Código de Processo Penal e dos ritos normais da justiça e sair prendendo todo mundo, mesmo que seja por prisões preventivas sem base, mesmo que seja com provas forjadas ou ilegais, mesmo que seja com delações premiadas.
muitas vezes que depois vão cair, mas primeiro prende, depois vê o que acontece. E quando se sai na defesa do Estado Democrático de Direito, dos procedimentos do Código de Processo Penal, muita gente sai gritando, então você está defendendo o bandido, você está defendendo o corrupto, não é nada disso. Está defendendo a lei e o procedimento normal de tudo que está previsto para todo o procedimento e instrução de um processo criminal que começa com investigação, com denúncia, passa pela apresentação pelo amplo direito de defesa e a partir daí se chega eventualmente na caracterização da culpabilidade, se chega a uma prisão. Então é preciso tomar muito cuidado, é preciso que a gente tenha no Brasil claro, toda a força à Operação Lava Jato, toda a força ao Ministério Público e à Justiça, à Polícia Federal, vamos continuar atrás dos corruptos, mas também é preciso que a institucionalidade do país, e especificamente o Congresso, também tenha uma comunicação consistente e um diálogo direto com a sociedade, para não virar a geni, para não virar o vilão e o culpado de todos os problemas do país, porque isso não acaba bem. A gente teve um pequeno problema técnico quando o Andreasa falava agora há pouco. Eu queria restabelecer a conexão com ele para ele concluir o raciocínio. Diga lá, Andreasa. Eu devia resumir, Silvio, obrigado, que, enfim, concordando com o diagnóstico feito pelo Rodrigo Maia, me parece, nesse caso, nesse momento, entrevistas desnecessárias. Eu fico imaginando se fosse o contrário, se fosse o Jair Bolsonaro que aparecesse na segunda-feira, nessa situação conflagrada, dando entrevistas como essas e fazendo, inclusive, críticas diretas, pontuais à gestão do parlamento, à vida no parlamento. Tudo aquilo que a gente condena quando ele faz. Então, se estamos fingindo que há um pacto entre os poderes, se estamos fingindo que está tudo pacificado e que vamos tocar em frente a pauta reformista, a rigor, apesar ou independentemente do governo, se consideramos que a agenda econômica, especialmente a reforma da Previdência, está além das questões políticas cotidianas, bola para frente. Passar esse tipo de recibo em resposta às manifestações de domingo, mais de uma semana depois, é jogar uma âncora para uma semana atrás. Tudo de que o Brasil não precisa. Que o Jair Bolsonaro romperá o pacto, como já rompeu, se ele voltará a atacar e estimular ataques ao Congresso, se há um viés autoritário de tentativa de subjugar o parlamento, e eu sempre falo isso aqui, que também não seja o parlamento, na figura do presidente de uma das suas casas, no caso da Câmara, a fazer a mesma coisa. Não faz o menor sentido. Então, desnecessário. Boas, no sentido de que faz um bom diagnóstico dos problemas, mas desnecessárias. Acho que agora é hora de falar menos, ninguém é amigo, mas tem um país a ser governado. Não acho, não vejo essa conotação. Eu acho que era necessário dar uma resposta. As pessoas foram às ruas, isso é um fato que não adianta se negar. Eu vejo aí uma contradição entre o que o Andreasa falou, que o Alexandre falou, quando um fala que tem uma necessidade de comunicar ainda mais e o Andreasa acha que não tem necessidade de passar recibo. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Não acho que o parlamento precise se comunicar mais, porque se comunicar mais, muitas vezes, é vender narrativa, e só narrativa não enche a barriga de ninguém. Agora, prestar contas, eu acho que sim, é necessário, é um poder da República, todos ali são eleitos, e eu acho que ele não mudou o tom em relação a entrevistas anteriores. É claro que o faz em resposta aos protestos, mas também seria estranho se fechasse os olhos ao que as pessoas disseram nas ruas, porque tem uma cobrança sobre o parlamento. Eu acho que as entrevistas são importantes para jogar luz sobre o fato de que o parlamento não está parado. Ele está andando com as agendas das reformas. A reforma da Previdência deve ter um relatório apresentado entre esta semana e a próxima na Comissão Especial. Isso significa que, neste momento da Comissão Especial, se andou rápido. Se você comparar esse momento, que é um momento propositivo, aquele em que a reforma vai passar por mudanças de mérito, com o anterior da CCJ, que deveria ter sido expresso às trás e demorou muito por desarticulação do próprio governo, você tem uma realidade, e aí não é narrativa, é realidade, em que a Câmara sim está trabalhando. Vai processar mais de 270 emendas ao projeto e chegar a um relatório ainda antes do final do semestre, portanto, conseguiu recuperar um cronograma que estava muito atrasado
atrasado e andou. As medidas provisórias, com todos os percalços que elas viveram, as que foram salvas foram por um esforço concentrado do próprio parlamento, mais do que do governo, porque foi o parlamento que teve que correr aqui e ali para salvar buracos que a articulação política do governo deixou, acordos que a articulação do governo fechou e não conseguiu honrar. Então, eu acho que é importante mostrar que a narrativa da AGN Nacional não condiz com a realidade. Então, nesse aspecto, acho as entrevistas coerentes com o que ele vem dizendo nos últimos meses. Não acho que tem aí uma grande discrepância ou uma grande mudança nem de estratégia nem de tom. Olha, só para deixar bem claro o meu ponto aqui, e com todo respeito às opiniões contrárias, eu quero dizer o seguinte: existe uma percepção na opinião pública que o Congresso é esse problema do país. Então, meça-se isso cientificamente, tecnicamente, com pesquisa. O Instituto de Pesquisa vai às ruas e o governo tem que ter uma estratégia para reverter essa situação. Como? Pode-se discutir. A área técnica de comunicação e de marketing do Congresso que discuta isso. Ele tem fornecedores para isso e faça. Agora, o Congresso ficar de braço cruzado enquanto existe um tsunami de ataques nas redes sociais o dia inteiro, colocando o Congresso como inimigo nacional, quanto o Congresso tem uma contranarrativa para fazer em relação ao que ele está fazendo, como ele está pautando as reformas, como está andando, como está sendo o andamento das principais reformas, especialmente a da reforma da Previdência. É, na minha visão, importante. Vamos lembrar que a gente tem um parlamento de muitos youtubers, de um monte de gente fazendo live o dia inteiro. A gente tem políticos que levam redes sociais lá no parlamento e fora dele, no executivo, de uma maneira muito profissional, com exércitos de gente cuidando de redes sociais e com perfis e com empresas especializadas o dia inteiro monitorando, espalhando versões, colocando textos e versões muito coordenadas e bem estudadas para a opinião pública. Se não houver um contra-ataque, você pode ganhar, mas não levar. Você pode fazer o seu trabalho, você pode continuar. O que nós vimos, eu gostaria de lembrar disso, que nós vimos no governo Temer. O governo Temer, a despeito de problemas, e podemos, claro, criticar o governo Temer como qualquer governo, mas o governo Temer ele recebeu um país destruído pelo petismo e fez uma administração econômica profissional, razoável, meritória, e muitos dos resultados econômicos do governo Temer / Henrique Meirelles merecem elogios e podem ser aplaudidos. E o governo Temer sai do Planalto como menos popular da história. Então é preciso fazer, mas é preciso comunicar também.